Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso encontro para estudar o preconceito na perspectiva da psicologia social. Toda a nossa conversa aqui é baseada nos resumos da pesquisadora Priscilla Beni, feitos a partir do livro Prejudice: Its Social Psychology, do Rupert Brown. Então, bora mergulhar nesse assunto? Para começar, vamos viajar no tempo, lá para a Inglaterra dos anos 80. Imagina só a cena. Dois homens estão de olho no mesmo apartamento para alugar. Chega o primeiro candidato, um homem negro. Ele visita o imóvel, conversa com o proprietário e vai direto ao ponto, perguntando como o inquilino seria escolhido. E a resposta do dono? Parece super neutra. Olha, ainda vou ver outras pessoas e depois decido. Até aqui, tudo normal, certo? Pelo menos é o que parece. Acontece que, poucos minutos depois, chega um segundo candidato. E desta vez é um homem branco. Ele faz a mesmíssima pergunta, mas a resposta muda completamente. O proprietário meio que hesita e solta que, se a pessoa for adequada, ele poderia fechar negócio ali, na hora mesmo. Ué, por que será que a resposta mudou tanto? É a partir daí que a conversa descamba e o que era só uma suspeita vira uma certeza explícita. O proprietário simplesmente abre o jogo. Ele confessa que recusou o candidato anterior porque ele era negro, e a justificativa foi que isso poderia criar problemas. Ele chega a dizer que o homem era legal, parecia gente boa, mas mesmo assim não alugaria para ele. Ou seja, o primeiro candidato nunca teve a menor chance. Agora vem a parte mais interessante dessa história. Isso não foi um encontro aleatório, não. Na verdade, fazia parte de um experimento de campo sobre discriminação conduzido por um pesquisador chamado W. W. Daniels, e que depois foi até replicado num documentário da BBC. E os dados, olha só confirmaram o que a gente já imaginava. De 60 tentativas de aluguel, os candidatos negros só foram tratados de forma igual em 15. Muitas vezes, eles ouviam que o imóvel já tinha sido alugado, e minutos depois, os candidatos brancos chegavam e descobriram que o lugar continuava disponível. E no mercado de trabalho, a situação era ainda mais gritante. Em 40 empresas, 37 simplesmente rejeitaram candidatos negros ou asiáticos, enquanto candidatos brancos, com as mesmíssimas qualificações, recebiam bem mais oportunidades. O ponto crucial é este. Qualificações idênticas, comportamento idêntico, a única coisa que mudava completamente o resultado era o grupo social ao qual a pessoa pertencia. Um experimento chocante como esse nos faz perguntar, afinal de contas, o que é o preconceito? Vamos ver como a psicologia social define isso. As definições mais antigas diziam que o preconceito é algo falso ou irracional. Mas o Rupert Brown, o autor do livro, questiona isso. Ele diz que é complicado, porque o que é verdade para um grupo pode ser totalmente diferente para outro. Então, usar a verdade como base para a definição fica meio instável, né? Por isso, o Brown propõe uma definição mais ampla. Em vez de ficar julgando se uma ideia é verdadeira, ele foca nas atitudes negativas, nos sentimentos ruins e nas ações hostis contra alguém, simplesmente porque essa pessoa faz parte de um determinado grupo. E essa definição revela uma coisa muito importante. O preconceito não é uma coisa só. Ele tem, na verdade, 3 dimensões que estão totalmente conectadas. Funciona assim. Primeiro, vem a parte cognitiva, que são as nossas crenças e os estereótipos que ficam na nossa cabeça. Depois, a parte afetiva, que são as emoções e os sentimentos negativos. E para fechar, a parte comportamental, que é a discriminação na prática, a ação de excluir. Outra ideia central do Brown é que o preconceito não é só uma falha de caráter de uma pessoa, é um processo de grupo. E por que de grupo? Por 3 motivos bem claros. Primeiro, ele é direcionado a uma pessoa por causa do grupo dela, não por quem ela é. Segundo, essas ideias são compartilhadas socialmente, viram estereótipos coletivos. E terceiro, o preconceito surge da relação entre os grupos, seja por competição, poder ou status. Para entender o preconceito de verdade, não dá para olhar só para o indivíduo. A gente precisa dar um passo para trás e analisar as grandes forças sociais que alimentam tudo isso. A história, a política, a economia, a estrutura da sociedade, tudo isso cria o terreno fértil para o preconceito crescer. São essas forças que moldam as nossas leis, as nossas instituições e definem quem tem acesso aos recursos. Mas aí surge uma aparente contradição. Se o preconceito é esse fenômeno de grupo, gigante, moldado por forças sociais, qual é o papel do indivíduo no meio disso tudo? A solução do Brown é entender que a gente analisa sim as percepções e as emoções individuais, mas sempre dentro do contexto da dinâmica dos grupos. O indivíduo e o grupo são inseparáveis.
E isso nos deixa com uma última pergunta que é fascinante. Será que existem tipos de personalidade que são, por natureza, mais suscetíveis a ter atitudes preconceituosas? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima análise, quando formos fundo no conceito de personalidades autoritárias. Tenho certeza que vai ser um papo e tanto. A gente se encontra lá.